A palavra de Deus enviada com poder e autoridade produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Vamos meditar na palavra do Senhor. Lucas capítulo de número 23, versículo de número 6 em diante. Assim que você achar, fique de pé, em reverência ao Senhor e a sua palavra. Quem tiver sem a palavra, faça um sinal com a sua mão. Nós vamos providenciar um exemplar da Bíblia para você acompanhar, como também se aproxime de alguém que estiver próximo de você, para que você acompanhe a leitura. Quem me assiste pela internet, pelo youtube.com/Fernando Helves, o texto estará à disposição no vídeo. Lucas capítulo de número 23, versículo de número 6. Quantos encontraram, diga glória a Deus. Quem está com frio, diga amém. Está com frio você? Com quantos graus mais ou menos agora? 8, 9? Por aí, né? Quando eu acordei por volta de 6 horas, eu creio que estava com 6, sensação de 5. Agradável, né? Sim ou não? Da mesma forma que vocês, gaúchos, reclamam do frio, nós do Nordeste reclamamos do calor. Se você for no Nordeste, no Ceará, na Paraíba, em Pernambuco, na Bahia, e se você vê um nordestino reclamando do calor, não adianta você falar assim: você mora aqui, está reclamando do calor, não está acostumado. É a mesma coisa quando eu vejo um gaúcho reclamando do frio. Eu fico pensando, não posso dizer nada, porque eu também reclamo do calor. E se tem uma pessoa que reclama do calor, sou eu. Pergunte minha esposa. Eu não gosto do calor. Se tem uma coisa que eu estou amando, é esse frio aqui, que vocês vivem a vida inteira, né? Ah, mas eu acordo muito feliz quando eu vejo lá 7 graus. A máxima 14. Nossa, que delícia. Sim ou não? Eu sei que tem gente discordando, mas gosto, né? É uma coisa que não dá para discutir. É ou não é? Quantos encontraram? Lucas 23, versículo de número 6, diga amém. Então, Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu, e sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Quantos creem nesta palavra? O que estava acontecendo? Jesus estava no pretório ainda, e os fariseus, escribas, sacerdotes estavam acusando Jesus, estavam tentando convencer o governador Pôncio Pilatos a condenar Jesus à morte. Pilatos não queria julgar Jesus. Pilatos já havia declarado Jesus inocente várias vezes, e quando um homem vindo de sua casa veio avisá-lo, trazendo um recado que sua esposa havia sonhado a noite inteira e havia sofrido muito naquele sonho, e mandou dizer a ele, Pilatos, para não entrar na causa daquele homem que era justo, aí foi que Pilatos, de alguma maneira, tentou buscar uma alternativa para se livrar daquela situação. Mas como os fariseus, sacerdotes, os anciãos estavam insistindo muito, ele ouviu um deles falar que Jesus começou a pregar, como eles mesmos estavam falando, a desvirtuar o povo, a pregar contra eles, vindo da Galiléia até a Judéia.
Quando Pilatos ouviu Galileia, Pilatos pensou: agora eu vou me sair dessa situação. Chamou um deles: vem cá, esse homem é galileu? Ele é da Galileia? Sim, ele é galileu. Ah, ele é galileu? Ah, então tá bom, então o problema não é meu. O problema é de Herodes. Por quê? Vale lembrar que Israel estava dividida ao meio. A Judeia mandava Pilatos, a Galileia mandava Herodes. Assim, o Herodes estava lá meio porque o imperador César o deixava. Era uma estratégia de Roma, porque na grande realidade o Herodes não mandava em coisa alguma. E ele, Herodes e o Pilatos não se davam bem, eles não eram amigos, eles tinham problema entre eles. O Pilatos pouco se importavam com Herodes, pouco. Mas como ele não queria julgar Jesus e se livrar daquele problema, ele pensou: então o problema não é meu, leva esse homem lá para o Herodes, e o Herodes que resolva o problema. Só que o Herodes não estava na Galileia. O Herodes estava na Judeia, em Jerusalém, em uma casa de veraneio construída pelo pai dele, o famoso Herodes o Grande, que era um lugar que nos períodos de festa, e era a semana da Páscoa, eles costumavam pousar. A Fortaleza Antônia era a casa de veraneio dos Herodes. Então, o Herodes estava, e esse Herodes aqui é o Antipas, filho do Herodes o Grande. O Herodes o Grande foi aquele que mandou matar os recém-nascidos em Belém, na expectativa de matar o rei dos judeus. Esse aqui é o Antipas, filho do Herodes o Grande. E o Herodes sempre quis conhecer Jesus. Desde o início ele queria conhecer Jesus, mas 3 anos havia se passado e nunca que ele teve diante de Jesus. De repente o Herodes está lá, na sua casa de veraneio, e chega uma multidão de pessoas com Jesus preso. E para a alegria dele, Jesus está diante dele. Vamos entender o que foi que aconteceu, o derramamento do sangue de Jesus ali na Fortaleza Antônia e o que o Espírito Santo tem para cada um de nós. Quem crê nesta palavra, diga glória a Deus. Eu leio e você lê após mim em bom tom em alta voz. Vamos lá. Versículo 8. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Você crê nessa palavra? Crê mesmo? Então desocupe as mãos e vamos dar para o Senhor e sua palavra uma bendita, gloriosa, maravilhosa, a maior e mais linda salva de palmas que Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, já deu para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, abra sua boca, erga a sua voz, dilate bem os seus lábios e diga glória a Deus. Isso, diga glória a Deus. Mais alto, igreja, diga glória a Deus. Vai aplaudindo e vai glorificando. Vai por tua conta agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra vai ser ministrada agora. Mas quem é o homem para falar alguma coisa? Então, meu Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça. Unge os meus lábios, fala através de mim. Remove os impedimentos e tudo que atrapalha. E envia a tua palavra com unção, com poder, autoridade, ensinamento e salvação. E que esta palavra vá e produza o resultado para o qual é mandada. Em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Podeis se sentar, por favor. A primeira coisa que você tem que entender, queridos, é que Herodes não é um nome. Herodes é um cargo. Assim como César não era um nome, César também era um cargo. O Herodes aqui se chama Antipas, governador da Galileia, filho de Herodes o Grande. E esse Antipas era casado com uma mulher chamada Herodias.
que por sua vez era a mulher do seu irmão Filipe. O Herodes matou o irmão e casou com a mulher do irmão. Herodes representa aquele tipo de pessoa ruim, que não agrada a Deus. O Herodes era um homem que simboliza ou espelha todos os reis que Israel já teve, aqueles que fizeram mal aos olhos do Senhor. Herodes não era uma pessoa que agradava a Deus e estava ali apenas por conveniência de Roma, para que não houvesse rebeliões, para que não houvesse pessoas que tentassem alguma coisa contra Roma. Roma dividiu, de um lado Herodes governa, e o Herodes também era chamado de rei, era como se fosse o rei de Israel, ou pelo menos daquela parte de Israel, alguns o consideravam assim, e a outra parte manda um homem nosso, um governador nosso, e na época era Pôncio Pilatos. Mas como eu acabei de dizer, era apenas conveniência. O Herodes não opinava em nada, o Herodes não decidia nada, tudo estava concentrado na Judéia, em Jerusalém, com Pôncio Pilatos. Mas pelo fato do Pilatos querer de alguma forma se livrar daquela situação, porque ele não queria julgar Jesus, ele perguntou: que acusação vocês têm contra esse homem? Aí eles disseram: ele está pervertendo o povo contra nós. O Pilatos disse: o que é que eu tenho a ver com isso? Isso é problema de vocês. Levem e julguem conforme a lei de vocês. Não, mas nós não podemos matá-lo. E ficaram insistindo, e ficaram insistindo, e ficaram insistindo. E quando o Herodes, ou melhor, o Pilatos ouviu que Jesus era galileu, ele pensou: vou mandar este homem para Herodes, e Herodes que resolva o problema deles com este homem. O Herodes já queria matar Jesus desde o começo. E não seria de se espantar, porque ele matou João Batista, primo de Jesus. Você sabe que ele mandou decapitar João, a pedido de sua esposa Herodias, ou a pedido de sua sobrinha e enteada, no qual o Herodes era seduzido por ela, que foi influenciada pela sua própria mãe. A pedido da mãe, ela seduziu e fez com que o Herodes matasse João Batista, cortasse a sua cabeça. Se ele fez com João, ele também poderia fazer contra Jesus. E a gente vai ver aqui, em Lucas, só que no capítulo de número 13, no versículo de número 31, que o Herodes já queria matar Jesus logo no início. E sabe quem é que vai avisar Jesus acerca dos planos de Herodes, Antipas? Nada mais, nada menos do que os próprios fariseus. Olha o que vai dizer aqui a palavra, veja. Naquele mesmo dia, eu estou lendo Lucas 13, versículo 31. Naquele mesmo dia chegaram uns fariseus dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu: ide e dizei àquela raposa, Jesus falando, tá? Eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. É muito profético isso aqui. Eu vou pedir a tua atenção para você entender o que Jesus está falando nos versículos de número 32 e 33. Primeiro ele chama o Antipas de raposa. Ele fala assim: ide e digam àquela raposa,
Eis que expulso demônios, efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Entende-se que Jesus está falando aqui dos 3 anos de seu ministério. O hoje é o ano atual, o primeiro ano, o amanhã, o segundo ano, e o terceiro dia que ele se refere aqui é o terceiro ano, o ano no qual ele vai ser preso e posteriormente morto. Tanto que ele fala assim: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jesus desde já estava dizendo: eu vou morrer no terceiro ano. Tanto que, ainda que o Antipas quisesse matá-lo no primeiro ano, Jesus vai ser preso apenas no terceiro ano, e como você sabe, morto apenas no terceiro ano, e só vai estar diante de Herodes no terceiro ano, na sua última semana antes da morte, ou seja, na sua última semana de vida. Durante 3 anos, Jesus não esteve diante do Antipas, Jesus não esteve diante do Herodes. Aí, esse desejo de matar, ele vai se transformar numa curiosidade. Por quê? Porque ele passou a ouvir tudo aquilo que Jesus fazia. Por quê? Porque não esqueça que ele estava na Galileia, mais precisamente em Cafarnaum. E é dito que o quartel-general de Jesus era em Cafarnaum. Na Galileia foi a região no qual Jesus operou mais milagres, e em Cafarnaum foi a cidade que Jesus mais permaneceu durante esses anos, tanto que um dos lugares que Jesus mais esteve foi na casa de Pedro, e a casa de Pedro ficava onde? Em Cafarnaum. Então a fama de Jesus começou a se divulgar, e o Herodes começou a ouvir tudo aquilo que falava a respeito de Jesus, da cura que Jesus operou, das curas, das libertações, dos milagres. E tem um fato que nos chama a atenção, é que Jesus vai curar o filho de um oficial, justamente de um homem que trabalhava diretamente para o Antipas, para o Herodes. João capítulo 4, olha o que vai dizer aqui, ó. João 4, versículo 46. João 4, 46. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei. Não esqueçam que por alguns, o Antipas, o Herodes Antipas, era chamado de rei. Esse rei aqui se refere justamente ao Herodes. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não veis sinais e milagres, não crereis. E como você sabe muito bem, Jesus curou o filho deste oficial. E para você entender melhor, abra em Lucas capítulo de número 8. Este oficial era Chuza ou Cusa, que era casado com uma mulher chamada Joana, uma seguidora de Jesus, e ele era um procurador de Herodes. Lucas 8, versículo de número 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, olha só, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Amém, gente? Então, tudo que Jesus estava fazendo, estava chegando ao ouvido daquele homem. Jesus transformou água em vinho aonde? Na Galileia. Jesus ressuscitou a filha de Jairo aonde? Na Galileia. Jesus
operou o milagre da pesca maravilhosa onde? Na Galileia. Jesus curou o oficial do Herodes aonde? Na Galileia. Então, como ele era o governante da região, as informações chegaram até ele. E começaram a dizer que tinha um homem chamado Jesus, vindo de Nazaré, que libertava pessoas, que curava pessoas e que até mortos ressuscitava. Então, aquele desejo de matar se transforma em uma grande curiosidade em conhecer Jesus. Vá comigo agora a Marcos capítulo 14. Olha o que vai dizer aqui, ó. Marcos 14. Aliás, Mateus 14, tá, gente? Mateus 14. Veja. Versículo de número 1. Naquele tempo, ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus e disse aos seus criados: este é quem? É João Batista. Ressuscitou dos mortos e por isso estas maravilhas operam nele. Ele só pode ser o Batista que eu mandei matar. Porque o João ele conhecia, e apesar de ter matado João, ele reconhecia que João era um homem de Deus. E agora, ele está achando que Jesus é João ressuscitado dos mortos. Eu preciso conhecer esse homem. Eu preciso estar diante dele, eu preciso ver ele, eu preciso falar com ele. Eu quero ver aquilo que ele faz diante de mim. Se ele transformou água em vinho, ele vai transformar água em vinho na minha frente. Se ele expulsou demônios, ele vai expulsar demônios na minha frente. Se ele curou pessoas doentes, ele vai curar pessoas diante de mim. Se ele ressuscitou pessoas que morreram, ele também vai ressuscitar. Preciso conhecer esse homem. Aí um grande dia, ele está lá em Jerusalém, na sua casa de veraneio, quando de repente, quem é que chega diante dele? Jesus, todo ensanguentado, de cabeça abaixo. Não esqueçam que Jesus acabara de ser espancado. Não esqueçam que Jesus está sendo enviado por Pilatos do pretório para a fortaleza Antônia como um pedaço de carne totalmente ensanguentado, com uma coroa de espinhos perfurando seu crânio e com o seu corpo totalmente dilacerado, deixando um rastro de sangue aonde quer que passava e minando sangue pelo corpo. Jesus está lá diante dele. O desejo dele se realizou, o sonho dele se realizou. É quando, volte lá para Lucas, acontece um encontro. Lucas 23. E o que é que o Herodes vai querer? Olha o que vai fazer Herodes. Lucas 23, versículo de número 8. Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava o que, minha gente? Esperava que lhe veria fazer algum sinal. Olha só quem está diante de mim, o Nazareno é Jesus. Então ele ficou ali feliz, ele ficou alegre, ele queria muito ver Jesus. Jesus estava diante dele, ele pensou: agora ele vai fazer uma coisa para mim ver. Não está escrito, porque eu vou falar aqui, não está escrito, não entenda errado, não está escrito. Mas quando eu estou lendo a Bíblia,
Eu peço a Deus, para Deus, me faz enxergar o que estava acontecendo ali. Me deixa ver o que estava acontecendo ali. Então eu estou vendo Herodes rindo da cara de Jesus. Não está escrito, eu estou falando o que eu vejo, tá? Eu estou vendo Herodes rindo da cara de Jesus, zombando dele, dizendo: há tempos que eu queria te ver. Até matar você eu pensei. Mas depois que eu comecei a ouvir tudo o que falam ao teu respeito, e rindo, porque ele era sarcástico, ele era um blasfemo, ele era um assassino. Herodes representa tudo que não presta. E diante dele, um santo sendo interrogado por um imundo. Porque o Herodes era uma pessoa abominável. E eu estou imaginando, eu estou vendo Jesus ali, e eu creio que Jesus ficava de cabeça não baixa, mas Jesus não olhava para ele, sangue saindo pelo seu corpo, e o Herodes: olha, eu ouvi falar que você transformou água em vinho, traz aí uma taça com água. Ô Jesus, tu não transforma água em vinho? Faz aí, porque eu quero ver na minha frente agora. E Jesus estava como? E Jesus estava quieto. Transforma aí, traz água, cadê? Traz água, está aqui, ó. Transforma na minha frente água em vinho, porque disseram que você transformou água em vinho. Não foi só uma taça, foram 6 talhas cheia. Transforma aí para mim ver. E Jesus quieto, Jesus calado. Não vai fazer nada não? Mas tu não é o Jesus, o Todo-Poderoso? Tu não faz milagres? Ah, mas você não curou o filho do meu procurador, do Cusa? Ele não estava doente? E o Cusa me disse que tu apenas liberou uma palavra de onde tu estava com ele, aonde o filho dele estava, o filho dele foi curado. Não vai fazer nada não para me ver? E a filha do Jairo, que era o principal fariseu ali de Cafarnaum, que tinha contato próximo com Herodes, porque um principal da sinagoga não era apenas um pastor. Você tem que entender que uma sinagoga naquela época até julgamento acontecia, era uma pequena corte. O Jairo era um homem importante, Jairo tinha ligação com Herodes, eram próximos. Você curou a filha do Jairo, você lhe ressuscitou ela. Você não vai fazer nada para me ver não? Eu estou há 3 anos querendo te ver, homem. Eu estou na expectativa de ver você fazendo alguma coisa. E rindo e zombando. E quem estava ali também estava. E Jesus estava como, pessoal? Jesus estava calado. Versículo 9, ó. E interrogava com muitas palavras. E ele o quê? Mas ele nada lhe respondia. Nada lhe respondia. E o Herodes perguntando, rindo, zombando, para que se cumprisse esse aqui, ó. Marca aí, por favor, Lucas 23. E abre no Salmo 39. Para que se cumprisse isso aqui, ó. Salmo 39, versículo de número 1. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Jesus fez o quê? Jesus fechou a sua boca enquanto o ímpio Herodes estava diante dele. Imaginou um homem santo como Jesus sendo interrogado, zombado, escarnecido, humilhado por aquele Herodes, assassino, prostituto, o que representa tudo de ruim numa pessoa. E Jesus estava como? Jesus estava calado. Amém? E sabe o que a gente pode aprender aqui entre tantas coisas? Nós não somos santos, tá? Pelo contrário, nós temos que buscar a santificação, porque sem ela não veremos a Deus. Mas também
Nós temos que nos sentir como servos de Deus e pessoas honradas e dignas por servir a um Deus tão santo e tão poderoso. E ainda que não sejamos melhores do que ninguém, quando temos uma vida no altar e procuramos viver santidade, nós somos sim, sem hipocrisia nenhuma, tá? Nós somos sim melhores do que muitas pessoas. Sim ou não? Ainda que não sejamos melhores do que ninguém e não venhamos querer nos considerar melhor do que ninguém. Mas se você não se prostitui, se você não vive enganando as pessoas, se você não mente, não rouba, se você não vive na prostituição, se você não vive na idolatria, no paganismo, ainda que você peque, mas você procura viver uma vida de santidade, você está vivendo melhor do que muitas pessoas, sim. Sim ou não? Aí às vezes vem um imundo igual o Herodes falar muitas coisas para você. E sabe o que é que você vai fazer? Você vai ficar como? Calado, porque não vale a pena. Amém ou não amém? Eu não sou melhor do que você, ainda que eu leve uma vida melhor do que a sua. Não sou perfeito, sou pecador, sou falho como qualquer outro. Mas eu não levo uma vida igual à sua. Mas não adianta você dizer isso, sabe por quê? Porque quando você retruca, quando você enfrenta, quando você argumenta, você acaba se rebaixando ao nível daquela pessoa. E Jesus ficou calado para não se rebaixar ao nível de imundícia daquele homem chamado Antipas. Jesus ficou quieto, porque o salmista disse: enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Você não é digno nem que eu retruque, que eu abra a minha boca, que eu fale alguma coisa diante de você. E Jesus ficou como? Jesus ficou calado. Amém, pessoal? Volte lá para Lucas 23. Olha o que diz aqui o versículo de número 10 e 11. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou-lo a enviá-lo a quem, pessoal? A Pilatos. Mesmo que os sacerdotes continuassem acusando, o que foi que aconteceu? O Herodes concluiu, primeiro, que Jesus não era João, porque o João era um homem, apesar de ser de Deus, um homem ácido. E Jesus era manso com as palavras. Com a exceção da expulsão dos cambistas no templo, veja qual foi o outro momento que Jesus falou de maneira mais áspera, mais ácida, mais dura. Ele sempre falava com muita propriedade, com muita autoridade, mas com muita calma nas palavras. O João não. O João era um homem mais ácido, o João pegava mais pesado com as palavras. Ele pensou, ele não pode ser João. E ficou o quê? Ficou zombando, ficou escarnecendo e ficou humilhando Jesus, para que se cumprisse Isaías 53. Olha o que diz aqui a palavra. Isaías 53, versículo de número 3, está escrito: e era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Amém? Quer servir a Deus? Aprenda a sofrer o escárnio, como também o desprezo do mundo. Sinta-se honrado
Sinta-se feliz, sinta-se no caminho certo, quando um mundano querer zombar da sua fé, querer escarnecer de você, querer rir de você, querer zombar de você. É um sinal que você não compactua com ele, é um sinal que você não compactua mais com as coisas do mundo, é um sinal que você está no caminho certo. Aprenda o seguinte: se ninguém rir da sua fé, se ninguém querer escarnecer, zombar de você, querer pegar no teu pé, tentar fazer algo contra você, tem alguma coisa errada. Você está servindo a Deus de forma errada. Tem alguma coisa muito estranha. Um crente que não é perseguido, tem algo errado com ele. Quem entende isso? Um cristão que não é perseguido, que o mundo não se levanta, que as pessoas que de alguma forma não tentam atingir, tem alguma coisa errada. É sinal que você está, no mínimo, compactuando, no mínimo, se deixando levar. É sinal que você não está fazendo as coisas direito. Mas a partir do momento que o ímpio se levanta para rir, para zombar, para escarnecer, para tentar fazer algo contra você, é sinal que você está agradando a Deus. Quem compreende isso? E o silêncio, para o escárnio do mundo, é a melhor resposta. Não se rebaixe. Jesus poderia falar qualquer coisa contra o Herodes naquele dia. Porque é só você imaginar, ele matou o irmão Felipe. Ele casou com a esposa do irmão. Ele tinha desejos pela própria sobrinha. Ele mandou matar o Batista. Esse homem, ele não tinha absolutamente moral algum para falar um ai contra Jesus, que é santo. Mas ele riu, ele zombou, ele escarneceu, ele humilhou. E ali Jesus também sofreu pontapés, socos, pancadas. Jesus ali também apanhou e Jesus ficou como? Jesus ficou quieto. E enquanto ele estava quieto, o seu sangue ali era derramado, para nos mostrar que ainda que o mal se levante contra nós, ainda que o inimigo queira zombar, queira escarnecer, o silêncio ainda é a melhor resposta. Quem está entendendo? Aí ele concluiu, ele não pode ser João, é um pobre coitado. Mas ele não é rei. Rei tem que ter um cetro. Pegaram um pedaço de madeira e colocaram na mão de Jesus. Olha aí o teu cetro, rei. Ele já tem uma coroa, né? Se ele é rei, ele tem que ter uma veste de rei. Aí colocaram um pano vermelho em Jesus. Volte lá. Herodes e os seus soldados desprezou e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente. Vestiram Jesus e mandaram Jesus de volta para quem? Mandaram Jesus de volta para o Pilatos. Aí chegando lá, Pilatos ainda deu uma alternativa: Jesus ou Barrabás? Aí aqueles homens escolheram quem, pessoal? Escolheram Barrabás. E Pilatos perguntou: e com Jesus o que é que eu faço? O que é que eu faço com Jesus, o Nazareno? Aí alguém gritou: crucifiquem, crucifiquem. E aí soou em uma só voz toda aquela multidão: crucifiquem-no, crucifiquem-no. Soltem Barrabás e crucifiquem Jesus. E é ali que vai iniciar agora a caminhada de Jesus, da Fortaleza Antônia até o Gólgota, ou Monte Calvário.
A conhecida via crucis ou via dolorosa, assunto do domingo que vem. Amém? Quem recebe essa palavra? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.